Alimento Diário, série Gênesis, o Princípio. Livro 1, O Princípio. Autor, Pedro Dong. Semana 3, tema: a rebelião de Satanás e a restauração da criação. Leitura bíblica deste sábado: Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7. Ezequiel, capítulo 28, versículos 15 a 17. João, capítulo 4, versículo 14. Capítulo 7, versículo 38. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Versículo para ler com oração. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1b. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. O saber ensoberbece. Ezequiel nos mostra o resplendor da criação de Lúcifer, que está no capítulo 28, versículos 13 a 14. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. As pedras preciosas revelam que Lúcifer foi criado como um rei, um príncipe. Ele era o querubim da guarda, ungido. O querubim é aquele que dá cobertura. Na tampa da arca da aliança, chamada de propiciatório, havia 2 querubins. Eles eram os protetores da glória de Deus. E o que estivesse abaixo desse padrão não entrava no Santo dos Santos. Quem desejasse achegar-se a Deus teria de passar pelos querubins. Isso nos mostra a importância de Lúcifer. Ele zelava pela glória de Deus, o que indica que eram próximos. Esse era seu serviço. Logo, ele tinha a realeza e o sacerdócio. Lúcifer era perfeito em seus caminhos, até que se achou iniquidade nele, conforme Ezequiel capítulo 28, versículo 15. O motivo de sua queda é que seu coração se elevou por causa de sua formosura, e sua sabedoria se corrompeu por causa de seu resplendor, conforme Ezequiel capítulo 28, versículos 16 a 17. Isso é uma advertência para nós. O apóstolo Paulo nos previne: o saber ensoberbece. Se você é muito capaz e sábio, cuidado. Isso pode corrompê-lo. O orgulho e a soberba podem destruí-lo. Esse foi o motivo da queda de Lúcifer. Você já se pegou pensando que tem sido subestimado na vida da igreja, ou que os irmãos deveriam valorizá-lo mais, dar-lhe mais importância, colocando na liderança? Afinal, você é mais capaz e mais sábio do que muitos. Você já teve o sentimento de que as pessoas não reconhecem seu valor? Lúcifer pensava que Deus precisava de sua ajuda para governar as criaturas como rei adjunto, já que, sob seu ponto de vista, o Criador não entendia as criaturas. Como Deus possivelmente não valorizou sua opinião, ele sentiu necessidade de subir mais. Para isso, buscou apoio, negociando interesses. Isso é comércio. Foi esse o artifício usado por Satanás para obter o apoio da terça parte dos anjos. Com isso, começou a fazer mau uso da autoridade que Deus lhe dera e passou a praticar a violência. O resultado está registrado em Ezequiel capítulo 28, versículos 18 a 19. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Satanás nunca se arrependerá, porque é incorrigível. No final desta era, após ficar preso por 1000 anos,
será solto e levará multidões a se rebelar contra Deus, conforme nos fala Apocalipse capítulo 20, versículos de 7 a 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há no 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Não tenhamos esse coração endurecido. Todos nós cometemos erros, mas, quando a luz nos iluminar, arrependamo-nos. Amoleçamos nosso coração, porque ainda há oportunidade para nós, conforme nos fala 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Voltando a Gênesis, lemos no capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Já vimos que Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada, conforme está escrito em Isaías, capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. A terra ficou sem forma e vazia em razão da rebelião de Satanás e das criaturas pré-adâmicas. Como resultado do julgamento de Deus, a terra se encheu de águas de morte, havendo trevas sobre a face do abismo. Na Bíblia, a água também representa a riqueza de vida da boa terra de Canaã, conforme Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. A vida eterna, que Jesus ofereceu à mulher samaritana, conforme João capítulo 4, versículo 14. O Espírito, que todo aquele que cresce em Jesus receberia, conforme João capítulo 7, versículo 38. E o rio da água da vida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Mas as águas que estavam sobre a superfície da terra eram águas da morte, e o Espírito de Deus pairava por sobre elas. A existência do Espírito de Deus já indica a intenção divina de restaurar a terra. Deus precisa da terra para fazer sua vontade. Ninguém poderá impedi-lo de cumpri-la, pois a vontade de Deus é soberana. Deus fará Cristo encabeçar todas as coisas. Agora, pegue um papel. Anote conforme o que você recebeu na mensagem de hoje. A luz na palavra, a direção e a admoestação. Com base nesses 3 pontos, desfrute, rumine esta palavra e também compartilhe com outras pessoas.